No último vídeo aqui do canal, nós falamos sobre o que é a regulação das responsabilidades parentais e como ela é feita na prática. Mas o que acontece quando o acordo ou a decisão judicial sobre a regulação não é respeitado ou não é cumprido por um dos progenitores? É sobre isso que nós vamos falar hoje, então vem comigo. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Abemos. Para quem não me conhece, meu nome é Caroline e eu sou a fundadora desse canal. Se você ainda não sabe o que é a regulação das responsabilidades parentais, já tem um vídeo no canal falando sobre isso. Eu vou deixar o link para ele aqui em cima nos cards e também aqui na descrição do vídeo. Então pausa esse vídeo e assista aquele primeiro, depois volta aqui para você conseguir compreender melhor os aspectos sobre o incumprimento das responsabilidades parentais. Bem, de que maneira os progenitores podem descumprir o acordo ou a decisão sobre as responsabilidades parentais? O incumprimento pode recair sobre um ou mais dos pontos fixados na decisão judicial ou no acordo das responsabilidades parentais, que são a guarda da criança, o exercício das responsabilidades parentais em relação às decisões da vida corrente da criança e de questões de particular importância da sua vida, em relação ao regime de visitas, a pensão de alimentos ou em relação ao pagamento dividido de despesas extraordinárias com saúde e educação. Se qualquer um desses pontos não for cumprido por um dos progenitores da criança, é possível apresentar uma ação de incumprimento das responsabilidades parentais ou um incidente, se for o caso, pelo outro progenitor ou pelo Ministério Público. Em regra, quando a regulação tiver sido estabelecida por uma decisão judicial ou por um acordo homologado judicialmente, o requerimento de incumprimento deve ser distribuído em apenso ao processo onde foi feita a regulação. E o objetivo desse incidente é pedir ao tribunal que sejam realizadas as ações necessárias para que esse acordo seja cumprido coercitivamente, já que ele não foi cumprido voluntariamente por um dos progenitores. Mas, quando o requerimento de incumprimento é apresentado, antes de determinar a realização de uma ou de outra diligência, em regra, o juiz vai convocar primeiro os pais para uma conferência, uma audiência, na qual eles vão poder, inclusive, alterar o acordo de responsabilidades parentais que existia anteriormente, embora a alteração do acordo não seja o objetivo desse tipo de processo. Faz sentido que seja permitida a alteração do acordo dentro do incidente de incumprimento, porque se uma alteração ao acordo permitir que ele seja cumprido, isso é válido e vai resolver a situação que deu início a esse processo de incumprimento em primeiro lugar. Por exemplo, se um progenitor pagava uma pensão de alimentos no valor de 200 euros e deixou de pagar essa pensão porque teve uma redução salarial, é interessante se os progenitores puderem entrar em um acordo para reduzir o valor da pensão para 150 euros, por exemplo, se essa redução permitir que a obrigação volte a ser cumprida. Claro que vai ser necessário analisar caso a caso, primeiro, se há necessidade da alteração do acordo, e segundo, se é possível realizar o acordo observando principalmente o interesse da criança. Se o interesse da criança vai continuar preservado, mesmo com a alteração do acordo sobre as responsabilidades parentais. Se o juiz entender que, naquele caso concreto, uma pensão de 150 euros não seria suficiente para garantir o sustento mínimo da criança, o acordo não poderia ser realizado nesse sentido. Então, somente diante de um caso concreto é que vai ser possível analisar se é possível e se é necessário alterar algum aspecto do acordo sobre as responsabilidades parentais, ou basta que sejam adotadas diligências para fazer cumprir aquele acordo. Além da possibilidade de alteração das responsabilidades parentais, o artigo 41 do RGPTC traz também uma outra informação importante, que é a possibilidade do progenitor que não cumprir o acordo ser condenado ao pagamento de multa e indenização ao outro progenitor ou à criança, ou a ambos, desde que se verifiquem os pressupostos necessários para isso. Então a lei não traz um rol de situações que causam ou não causam direito à indenização e multa. Portanto, mais uma vez é necessário analisar o caso concreto para ver se naquela situação específica houve um dano capaz de ensejar essa condenação. Segundo a jurisprudência, somente o incumprimento grave e reiterado do acordo pelo progenitor justifica a sua condenação ao pagamento de multa. E para a condenação e indenização, é necessário que se verifiquem os pressupostos da obrigação de indenizar pelo cometimento de fatos ilícitos. Então, a condenação ao pagamento de uma indenização também não é uma consequência automática gerada apenas pelo incumprimento do acordo. Eu retirei essas informações de um acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, que eu selecionei por ser bem exemplificativo dessa situação. Para quem quiser acessar esse acórdão na íntegra, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá que ele é muito esclarecedor. Inclusive, no caso analisado nesse acórdão, a situação foi que a mãe teria impedido que o pai visitasse o filho nos dias que foram previamente acordados, o que nos leva a outra disposição do artigo 41 do RGPTC, que é a possibilidade do tribunal ordenar a entrega da criança em um local determinado. Nesse caso, o progenitor ou a progenitora será notificado para fazer a entrega da criança conforme a indicação, sob pena de multa caso não cumpra a ordem, sem prejuízo ainda de que seja apresentada uma ação criminal por causa dessa situação.
Por outro lado, caso o incumprimento do acordo seja em relação à pensão de alimentos, no caso do progenitor que esteja obrigado a pagar os alimentos não pague uma ou mais prestações, depois de 10 dias da data de vencimento da obrigação, é possível solicitar, no incidente de incumprimento, a aplicação do mecanismo do artigo 48 da RGPTC. Então, se no acordo ou na decisão judicial tinha ficado estabelecido que o pagamento da pensão seria feito até o último dia do mês, por exemplo, e o progenitor não paga a pensão até esse dia e nem nos 10 dias seguintes, é possível solicitar no incidente de incumprimento que seja feita a retenção na fonte do valor da pensão. No caso do progenitor ser trabalhador do setor privado ou do setor público, o tribunal pode fazer uma requisição à entidade pagadora desse progenitor para que ela passe a reter o valor da pensão do salário ou do vencimento do progenitor e entregue esse valor diretamente à pessoa que deverá receber. E no caso do progenitor receber rendas, pensões ou comissões, o tribunal pode requisitar a pessoa que esteja obrigada a fazer esse pagamento que ela retenha também o valor da pensão e pague diretamente à pessoa que deve receber, que em regra é o outro progenitor com quem o filho menor reside habitualmente. Lembrando que o progenitor que tem a guarda da criança jamais pode impedir que o outro faça visitas ao filho pelo motivo de não pagamento da pensão. Impedir que o pai ou a mãe visite o filho não é uma medida possível para impor o pagamento da pensão de alimentos. Então, repare que essas medidas para impor o pagamento da pensão são utilizáveis contra os progenitores que têm um salário ou têm algum outro tipo de rendimento. Porque se ele não tiver nenhuma coisa nem outra, não é possível fazer a retenção na fonte desse pagamento se o pagamento não existe. Nesse caso, então, do progenitor não ter rendimento ou não ter rendimento suficiente para o pagamento da pensão, como é que é possível fazer cumprir a obrigação de prestação de alimentos? Bem, numa situação dessas, caso estejam cumpridos todos os requisitos legais, uma alternativa poderia ser recorrer ao Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores. Mas para recorrer a esse fundo não basta que haja simplesmente o não pagamento da pensão pelo progenitor que deveria fazer o pagamento. É necessário que estejam cumpridos também todos os outros requisitos necessários. Se você quer saber mais sobre esse fundo, comenta aqui embaixo #FGADM. E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero falar rapidamente sobre o valor da causa do incidente de incumprimento de responsabilidades parentais. Não existe na lei um artigo que indique especificamente qual é o valor da causa no incidente de incumprimento. E justamente por causa disso, esse assunto é controverso. Mas o que eu posso falar sobre ele é que em 2017, o SEGE, o Centro de Estudos Judiciários, publicou um estudo na sua revista de formação contínua, esclarecendo qual seria o valor da causa adequado para o incidente de incumprimento de responsabilidades parentais, especificamente no caso de não pagamento da pensão de alimentos devida. E a conclusão desse estudo foi que o valor do incidente deve ser igual ao valor da ação principal, a ação de regulação das responsabilidades parentais, portanto 30 mil euros e 1 cêntimo, e não igual ao valor da dívida. Então, se esse incidente de incumprimento foi proposto para cobrar uma dívida de pensão de alimentos que soma 2 mil euros, o valor do incidente não vai ser de 2 mil euros, mas sim 30 mil euros e 1 cêntimo igual à causa principal. Eu vou deixar o link desse estudo também aqui na descrição do vídeo e também o link para acessar um acórdão do Tribunal da Relação do Porto, proferido em dezembro de 2020, onde a decisão também foi nesse sentido, de que o valor do incidente deveria ser de 30 mil euros e 1 cêntimo. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado a começar os seus estudos sobre esse assunto. Não deixe de procurar mais informações nos acórdãos, na lei e em livros também, claro. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!